Olá, graça e paz, Deus te abençoa. Mais um vídeo aqui no canal Evangelho em Foco. Eu já conto com o seu like aí, com a sua curtida, já conto com o seu comentário marcando presença, porque hoje o tema que eu vou falar é bem polêmico, principalmente por algo que eu não esperava passar ou viver. Então vamos lá. Quem nunca ouviu falar que o dízimo não é mais obrigatório? Desde o momento que Jesus veio, o dízimo não é mais obrigatório, ou que o dízimo foi citado como mandamento apenas para Israel. E aí, o que você acha? O que você pensa? Eu vou falar exatamente sobre isso e espero que você fique até o final. O meu desafio no momento, no canal Evangelho em Foco, é saber se você vai ficar até o final, é saber se você ouviu o meu pedido de curtir, de dar o seu like aí. Já deu? Se você não deu, mais uma vez, por favor, dê o seu like aí. Já diga no comentário que você está presente. Já diga aí se você está gostando dos vídeos, dos últimos vídeos, dos mais recentes. E aí, como é ouvir alguém falar que o dízimo não é obrigatório ou nunca foi mandamento para nós, já que nós não somos do povo, filho da promessa, não somos judeus, mas sim somos gentios. Eu estava numa situação, num estudo, no qual eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto, e apareceu um irmão dizendo exatamente isso. Não, o dízimo ele não é obrigatório. E aí? Eu a vida inteira ouvi que o dízimo é um mandamento. Eu ouvi a vida inteira que o dízimo ele impede que o devorador entre na minha casa. Eu ouvi a minha vida inteira falando que se eu não devolvesse o dízimo, havia demônios que não sairiam nem mesmo no nome de Jesus. Intrigante, né? A Bíblia diz que Jesus recebeu poder nos céus e na terra e que no nome de Jesus há poder. O nome de Jesus tem poder sobre todos os nomes. O nome de Jesus tem autoridade. Jesus venceu a morte. Ficam coisas aí que mexem com a nossa cabeça. Então vamos lá. E aí, já curtiu? E aí, tá querendo que eu fale logo sobre o assunto? Então vamos para o assunto. Primeira coisa, Malaquias 3, versículo 8 ao 10, vai dizer o seguinte, olha aqui para você ver, ó. Já conhecemos muito bem, versículo 8. E eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Tá, esse é do versículo 8 ao versículo 10. O que você acha? O que você pensa a respeito? Esse mandamento é só para Israel? Esse mandamento é só para a ocasião em questão, já que o povo estava voltando ali do cativeiro e estavam na reconstrução da cidade? Enfim, aqui está dizendo bem claro que Deus amaldiçoa toda a nação, porque todos estão roubando, não estão devolvendo o dízimo. E, de fato, isso aqui era extremamente necessário, já que os levitas e os sacerdotes eles viviam a trabalho do templo. Segundo a ordenança do Senhor, eles não receberiam herança juntamente com as demais tribos. Somente seriam servidores na casa do Senhor e a herança deles seria do Senhor. O Senhor seria a sua herança. Então, toda a prata, o ouro, a ovelha, o rebanho, o trigo, o mosto, o azeite, o vinho, tudo que vinha para o templo era para manutenção, ou seja, era para alimento dos sacerdotes e dos levitas. Porém, não era apenas para eles, era também para eles ajudarem as viúvas, os órfãos, os pobres. Depois do cativeiro babilônico, no qual eles ficaram 70 anos, começam a regredir, começam a voltar para Jerusalém. E aí o povo, né, na ânsia de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo, de reconstruir o muro, eles começam a dedicar a essa reconstrução, mas também a sua vida cotidiana, o trabalho, ou limpar o campo, ou trabalhar na agricultura, agir para que tudo isso acontecesse. O que acontece? Por causa disso, o povo, né, naquela necessidade, o povo naquela dificuldade,
começam a ter um certo controle, começam a não dizimar, não ofertar, e vem o profeta Malaquias, usado pelo Senhor, e passa isso. O que tem a ver conosco, evangelista Alisson? O que tem a ver com a nossa fé, com o nosso tempo, o tempo da graça? Todos vemos aí que muitos têm debatido esse tema e falado que não é mais ordenança, não é para nós, é para o povo de Israel. E mesmo para o povo de Israel, depois da vinda de Jesus, Jesus em momento nenhum vai falar a respeito do dízimo e nem mesmo os discípulos ou os apóstolos. Então vamos lá. Vamos agora para um texto bem interessante. Hebreus capítulo 7, versículo 17. Bem rápido aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 17 diz assim, ó. Hebreus 7, capítulo 17 diz assim, ó. Hebreus 7, versículo 17 diz assim: porque as Escrituras Sagradas dizem, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, o escritor aos Hebreus está falando de Jesus. Obviamente, nós temos uma outra referência aqui para saber quem é Melquisedeque, sacerdócio do Senhor, sacerdote santo do Senhor. Vamos para Gênesis capítulo 14, versículo 20, que diz assim, olha para você ver. Versículo 20 está falando da seguinte forma: seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Então Abraão devolve o dízimo. O escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus tornou-se o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Melquisedeque era sacerdote do Senhor, Deus Altíssimo, ainda não havia lei de Moisés. Então, por que Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque se ainda não havia ordenança de devolver o dízimo? Ainda não havia um tabernáculo, ainda não havia um templo, mas ele devolve a 10ª parte de tudo que ele conquistou e de tudo que ele recuperou ali na sua ida para guerrear contra os inimigos que haviam levado Ló como cativo. Então, Abraão já devolvia o dízimo antes de existir o mandamento da devolução do dízimo e da oferta. Então ele já devolvia. Abraão, Isaac, Jacó, todos eles devolveram o dízimo e ofertaram ao Senhor antes mesmo de haver a ordenança do dízimo. E se Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordenança de Melquisedeque, segundo o sacerdócio de Melquisedeque, Jesus então tem a mesma visão, o mesmo comportamento, executa o sacerdócio da mesma forma. Irmão, evangelista Alisson, eu ainda não entendi. Vamos lá, para fechar. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim, olha aqui para você ver, ó. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. Assim será até o fim de todas as coisas. Então tá, Jesus veio e ele está afirmando que não veio para abolir a lei, e o escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus é um sumo sacerdote. Jesus é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vemos o quê? Nós vemos que Jesus, com a lei ou sem a lei, ele está seguindo uma ordenança, ele está seguindo um mandamento. Não havia lei na época de Abraão e de Melquisedeque, mas já havia um cumprimento, já havia uma devolução do dízimo, já havia uma oferta ao Senhor, de uma forma de gratidão. A obediência ao Senhor é tudo o que ele fala acentuadamente, insistentemente ao povo de Israel, para que se cumprisse essa obediência. Ele falou assim com o povo de Israel: eu dou leite, eu dou mel, eu dou uma terra que tem abundância, eu dou uma terra prometida para vocês. E tudo que eu peço é que vocês me obedeçam, me respeitem como Deus, o único Deus de vocês. Irmão, mas ainda está falando para o povo de Israel. Tá, então vamos lá para Paulo. Paulo fala o seguinte. O que Paulo diz a respeito do povo de Israel? O povo de Israel... O que Paulo fala a nosso respeito em relação aos judeus?
Paulo fala o seguinte, ele fala que nós fomos enxertados, fomos colocados como ramos de oliveira brava, enxertados na oliveira verdadeira. Então, se nós somos considerados filhos de Abraão pela fé, somos considerados filhos de Deus e a graça foi estendida até nós, nós não meditamos na palavra de Deus só a partir do Novo Testamento, mas nós meditamos na Bíblia por inteiro, por completo. Vendo assim, então, quando Jesus ele diz que não veio para abolir a lei, nem para tirar os ensinamentos dos profetas, mas para dar completo sentido, ele está dizendo, eu vim só para complementar, eu vim só para trazer a complementação, para trazer mais convicção àquilo que Moisés, a lei e os profetas disseram. Então, tá aí. Para você que não crê no mandamento do dízimo, na ordenança do dízimo, se você não crê como mandamento, como ordenança, né, pela lei de Moisés, creia como mandamento e ordenança do Senhor. Se você tem Abraão como referência, como seu pai na fé, e ele foi um homem extremamente abençoado, faça como ele, então, devolva o dízimo pela visão dele, pela visão de Jacó, de Isaac, ou devolva o dízimo pela visão de que Jesus ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Pense nisso. Deus te abençoa, curta, compartilhe. Obrigado por ter acompanhado até aqui.